Priscila Rabelo, como eu já fui apresentada, e inicialmente eu agradeço o convite, né, para tratar desse tema que é tão caro para mim, que é o ambulatório como ponto de atenção secundária ambulatorial, que é o PASA, e eu espero que a gente faça bom proveito, tenha aí um bom compartilhamento aí sobre esse tema nessa tarde de hoje. Então, vamos lá começar, né? Então, para iniciarmos, para tratar de um modelo que é um ponto de atenção dentro de uma rede de atenção à saúde, a gente primeiro precisa entender qual que é o cenário que a gente tem e qual que é essa clientela que a gente tem que responder dentro dessa rede. Então, nós sabemos que nós vivemos um cenário de transição demográfica, né, com a redução das taxas de natalidade e envelhecimento da população e aumento da expectativa de vida, que é o que a gente quer mesmo, né, o aumento da expectativa de vida das pessoas, que as pessoas vivam mais e melhor, mas o sistema de saúde ele precisa se organizar para poder dar essa resposta. Uma transição nutricional, que a gente sai de um cenário de desnutrição e entramos num cenário com predomínio de sobrepeso e obesidade, de acordo com os dados do Vigitel, e um cenário de transição epidemiológica, em que a gente tem um predomínio de doença crônica não transmissível, a gente tem as causas maternas e perinatais ainda não superadas, né, em que a gente ainda enfrenta um cenário desafiador, e temos ainda o aumento das causas externas. Então, é um cenário que ainda nos desafia, né, e a soma desses três fatores de transição demográfica, transição nutricional e transição epidemiológica, a gente tem aí um aumento da prevalência de condições crônicas, né? Essa prevalência de condição crônica somada aí os impactos, né, da pandemia da Covid ocasionou aí um aumento da prevalência de condições crônicas instáveis, ou seja, requer aí por parte do sistema de saúde uma intervenção ainda mais potente do que o que a gente já precisava de atender anteriormente à pandemia, tornando esse cenário ainda mais desafiador. Mas o que são condições crônicas, né? A gente pensando nesse cenário de predomínio de condição crônica, o que a OMS definiu em 2003, quando ela instituiu lá no caderno de cuidados inovadores com condição crônica, ela cunhou esse conceito para nós, né? Que as condições crônicas, elas são aquelas condições de saúde de curso mais ou menos longo ou permanente, que exigem respostas e ações contínuas e proativas do sistema de atenção à saúde. Existe também resposta por parte dos profissionais e também o envolvimento aí das pessoas usuárias para o seu controle efetivo, eficiente e com qualidade. Então, essa é a definição que a OMS nos trouxe aí sobre condições crônicas. Mas quais são essas condições crônicas, né? Então, são doenças crônicas não transmissíveis, doenças transmissíveis de curso longo, condições maternas e perinatais, a manutenção da saúde por ciclos de vida, que requer aí uma resposta contínua e integrada, né, por parte do sistema de saúde, dos profissionais e das pessoas usuárias, né? Os transtornos mentais, né, de longo prazo, as deficiências físicas e estruturais, e ainda, né, os ILNES, que são as enfermidades, que são aquele sofrimento que não tem ali catalogado na classificação internacional de doenças, mas que gera aí um sofrimento para as pessoas usuárias. Então, são essas condições que são condições consideradas aí condições crônicas e que requerem uma resposta do sistema de atenção à saúde contínua, proativa e integrada, e que tenha maior predomínio hoje no nosso sistema de saúde, né? Hoje nós vivemos aí o que é chamado aí como síndrome do radar, que foi feita essa analogia pelo Nuno e pelo Bengoa nesse livro Curar e Cuidar,
que eles nos traz que o sistema de saúde é como se fosse a pantânia de um radar, em que a pessoa usuária, ela aparece, ela recebe ali, né, um cuidado por parte do sistema de saúde, porque ela chega ali com uma demanda. Essa demanda, muitas vezes, ela pode ser ou não atendida. Se é atendida, a gente ainda espera que seja atendida, né? Se é atendida, ela sai com essa demanda resolvida e novamente aparece nessa pantânia do radar quando ela tiver ali uma outra necessidade, né? E se ela não tem ali a sua demanda atendida, esse sistema também ele não consegue ali monitorar e dar resposta, não dando essa resposta adequada, e novamente ela ressurge ali nessa pantânia desse radar com a complicação, né, dessa demanda ali não resolvida, ou não aparece mais porque ela teve ali o seu pior desfecho, né? Então a pessoa usuária ela desaparece da pantânia desse radar. Então não há um contínuo descuidado, o cuidado ele é fragmentado. Então, quando o sistema de saúde ele é organizado num modelo fragmentado, em que os pontos de atenção à saúde eles não conversam entre si, a gente vive essa chamada síndrome do radar. Então, para cuidar de condição crônica, a gente já sabe que a gente precisa superar esse modelo de sistema fragmentado. E para superar esse modelo de sistema fragmentado, o que a gente tem aí como recomendação é o que já está instituído aí pela nossa portaria 4279, que é o modelo de redes de atenção à saúde, sendo um modelo em que a gente trabalha com a população total, organizada em territórios sanitários, que estão aí, né, tendo a sua rede de serviço aí organizada por uma estrutura operacional composta aí pela atenção primária, atenção secundária, terciária, perpassada por sistemas de apoio, sistema logístico e coordenada por um sistema de governança, e tendo aí modelos lógicos para essa organização, modelo de atenção às condições crônicas e modelo dos eventos agudos, porque sem um modelo lógico, essa estrutura operacional, ela não consegue se manter ali sua engrenagem e dar a resposta adequada para a razão de existir dessa rede, que é a sua população, né? Que a população é a razão de existir de uma rede de atenção à saúde. Então, atender essa necessidade é fundamental para que nós tenhamos aí a resolução das demandas dessa população. E aí, quando a gente pensa nessa matriz operacional de redes de atenção, a gente já tenta localizar onde que está esse nosso ponto de atenção ambulatorial, que seria aí o nosso alvo hoje da nossa conversa, né? Então, ele estaria aí, né, em uma dessas redes temáticas que a gente tem na matriz operacional. Então, aí, no caso, está demarcado na rede temática 1. Cada Rzinho tem pequenos RT, pequenininhos em cima de cada pilar da matriz operacional, que significa rede temática. Então, tem rede temática 1, rede temática 2, 3 e 4, representada aí nessa matriz operacional. Então, aí na rede temática 1, a gente observa que a gente tem identificado a atenção primária, que está mais próxima aí da população e que deve atender aí até 85% das demandas de saúde da população, sendo atendidas aí as condições crônicas e os eventos agudos de acordo com a sua complexidade, né, que comporta aí na atenção primária. Depois, a atenção secundária especializada, que é onde estaria aí o ambulatório. Na atenção secundária especializada, ela já tem uma característica que ela já pertence a uma rede temática, ou seja, ela está organizada aí de acordo com uma linha de cuidado, com um tema específico, então ela é vocacionada. Então, a gente tem ambulatórios materno-infantil, de pessoas idosas, pessoas com hipertensão, diabetes, né? Saúde mental. Então, ela é temática. Assim como a atenção também hospitalar, ela se organiza e está vocacionada aí
para atender determinadas linhas de cuidado. Ainda que a gente tenha, por exemplo, o hospital geral, lá dentro ele vai se organizar por departamentos e vai ter aí a sua temática específica de atuação, né? Diferente da atenção primária, que tem que atender aí toda a clientela. Então, a gente observa que o ambulatório, ele precisa estar muito integrado com os outros pontos de atenção, porque ele compõe aí essa mesma estrutura operacional. Então, o modelo de ambulatório PASA, que a gente fala, ele é uma forma de organizar um ambulatório de atenção especializada como um ponto de atenção à saúde em rede, comunicando aí organicamente com a atenção primária, com a atenção hospitalar, com sistemas de apoio logístico e organizado de acordo com um modelo aí, né, baseado em evidência científica e que agregue valor às pessoas usuários. Então, essa é uma definição de um ambulatório organizado de acordo com o modelo PASA, né? E ele se encontra aí dentro da matriz operacional da rede, organizado aí de forma temática. E qual que é a diferença de um ambulatório modelo PASA e de um ambulatório tradicional, de um ambulatório convencional, que a gente chama de ambulatório modelo silos, que é dos sistemas locais de saúde? Então, a primeira característica que diferencia é que nos ambulatórios tradicionais ele é organizado muitas vezes pela oferta. Então, se eu tenho 20 consultas, eu vou distribuir 20 consultas. Ainda que a minha necessidade seja 200, eu vou distribuir o que eu tenho. Eu distribuo sempre o que eu tenho e me organizo baseado na minha série histórica. Então, se lá eu tenho uma necessidade em saúde que foi detectado pela atenção primária, que eu preciso de 200 vagas e eu só tenho 20, independente disso, eu vou ofertar essas 20 e ainda vou dividir isso por formato de cotas, que é o que a gente faz. A gente divide o pouco e regula, coloca bastante barreira para dificultar o acesso dessas pessoas aos serviços, né? É diferente do modelo PASA, em que a gente trabalha com a gestão baseado pela necessidade em saúde, que é a gestão de saúde da população ou gestão de base populacional, em que há o cadastro dessas pessoas pela atenção primária, a estratificação de risco e o dimensionamento da capacidade operacional desse ambulatório é feito a partir, né, dos dados epidemiológicos da região, inicialmente, e posteriormente por esses dados ali que foram identificados pela atenção primária. Ou seja, o ambulatório ele se organiza para atender aquela necessidade que foi identificada pela atenção primária, uma programação que a gente chama de programação ascendente. Outra característica do modelo tradicional, nos silos, é que é uma unidade isolada, sem comunicação fluida com outros níveis de atenção. Já no modelo PASA, ele é um ponto de atenção que se comunica com outros pontos de atenção, uma comunicação fluida. Uma característica do modelo silos é que ele é um sistema aberto, ou seja, a própria pessoa usuária pode demandar ali o agendamento de serviços para esse serviço, ou profissionais direto de qualquer ponto da rede, ainda que ele não tenha uma vinculação com uma equipe, ele não tenha um cadastro, é feito ali de forma aberta. No modelo PASA, ele é sistema fechado, ele opera coordenado ali pela atenção primária. Então, há uma identificação, estratificação de risco, é avaliado os critérios e, a partir disso, é compartilhado o cuidado com o ambulatório pelas equipes de atenção primária. Isso a gente chama de sistema fechado. No modelo silos, ele tem autogoverno. O governo a organização do processo de cuidado dentro dessa unidade ambulatorial é feito ali pela própria equipe e pela liderança dessa unidade ambulatorial, diferente do modelo PASA, que esse governo ele é compartilhado ali com a atenção primária. Então, são definidas ali as regras de funcionamento desse ambulatório junto com a atenção primária, para atender às necessidades dessas equipes, considerando que o cliente primeiro da atenção primária, o cliente primeiro do ambulatório é a atenção primária,
e a pessoa usuária é que é cliente secundário aí, já que ele é um cliente primeiro ali da atenção primária, né? A programação no modelo Silos é feita pela própria unidade de saúde ou pela PS sem estratificação de risco. E aí a programação no modelo PASA é feita aí pela PS já com estratificação de risco. Então, outra característica é que o acesso é regulado por gestores de saúde ou diretamente por complexo regulador, isso no modelo Silos. E no modelo PASA, o acesso é regulado diretamente pelas equipes de atenção primária na unidade de atenção ambulatorial especializadas, ou seja, sem intermediários. A atenção no modelo Silos, ela é focada no cuidado do profissional médico especialista. No modelo PASA, a atenção é focada no cuidado multiprofissional e interdisciplinar. Então, a gente conta com uma equipe multiprofissional dentro desses ambulatórios, tem uma carteira de serviço que é composta de acordo com cada linha de cuidado. No modelo Silos, a relação entre generalistas e especialistas focais inexiste ou faz-se por frágil processo de referência e contra-referência, sem conhecimento pessoal e sem trabalho em conjunto. Já no modelo PASA, a gente tem uma relação entre generalistas e especialistas focais, uma relação de trabalho clínico conjunto, é próximo, especialista e generalista, eles se conhecem, conseguem ali estabelecer um plano de cuidado em comum para a pessoa usuária. No modelo Silos, o produto da unidade é a prescrição médica ou solicitação ou realização de exames complementares ou de procedimentos especializados. Já no modelo PASA, o produto da unidade é um plano de cuidado feito pela equipe multiprofissional, interprofissional e interdisciplinar. Então, é totalmente diferente de uma prescrição médica, um plano de cuidado completo ali, com todas as orientações de cuidado, feito por uma equipe multiprofissional. As decisões clínicas no modelo Silos, elas não são articuladas em diretrizes clínicas construídas baseadas em evidências. Cada especialista define sua conduta de acordo com o que acha, com o que estudou, com o que parece que é mais adequado. Já no modelo PAS, as decisões clínicas são articuladas em diretrizes clínicas, construídas com base em evidências e compartilhadas entre generalistas e especialistas. A própria equipe do ambulatório, ela constrói ali os seus roteiros de atendimento, que depois dão origem ali ao protocolo clínico ali daquela unidade ambulatorial, baseado ali em evidências científicas, né? Os prontuários clínicos no modelo Silos são individuais não integrados em rede. No modelo PAS, a recomendação é que esses prontuários eles sejam familiares, eletrônicos, integrados em rede, especialmente com atenção primária. Então, aqui a gente recomenda a adoção do PEC, né, que já é possível essa integração entre primária e atenção especializada pelo uso do PEC. No modelo Silos, a gente tem a não utilização de ferramentas da gestão da clínica, que seria gestão da condição de saúde, que seria gestão de caso, plano de cuidado, programação da assistência, gestão do risco da assistência, isso tudo são ferramentas da gestão da clínica e da gestão da condição de saúde. Então, já no modelo PASA, a utilização é rotineira dessas ferramentas. No modelo Silos, a gente tem aí atenção sem autocuidado. Já no modelo PASA, a gente já tem aí atenção com plano de autocuidado compartilhado entre generalistas e especialistas, né? E, por fim, no modelo Silos, a gente tem a função meramente assistencial. Essa unidade ambulatorial ela tem uma incumbência de fazer assistência para as pessoas usuárias. Já no modelo PASA, essa unidade ela tem uma função que vai para além. Ela tem a função assistencial, mas ela tem uma função da teleassistência, ela tem uma função de supervisão, que é o apoio institucional, ela tem uma função educacional, tanto para as pessoas usuárias, quanto também para a atenção primária e para a própria equipe do ambulatório, e tem uma função também de pesquisa clínica operacional. Uma característica também ainda no modelo Silos é a presença do efeito velcro. O usuário vai e fica, né? Como a gente diz aqui em Minas, vai de mala e cuia. Ele se muda para a unidade ambulatorial.
ele perde ali totalmente o vínculo com aquela equipe de atenção primária. O cuidado da atenção ambulatorial, ele é substitutivo aqui o da atenção primária, no modelo SILS. No modelo PASA, não tem efeito velcro. Alcançou a estabilidade clínica e não há mais necessidade daquele cuidado, é feita a transição desse cuidado ali com a equipe da atenção primária, considerando que o usuário, ele nunca saiu da atenção primária, porque o cuidado ele é compartilhado. Então, há um contínuo desse cuidado. Então, não tem efeito velcro. Não deve existir efeito velcro nesse formato de ambulatório modelo PASA. Isso gera o quê? Isso gera uma coordenação maior por parte da atenção primária, uma ampliação de vagas de acesso na atenção ambulatorial especializada, né? Dando ali a possibilidade da entrada de novos usuários, aumentando aí a capacidade operacional desse ambulatório. E aí, como a gente viu as características, né, do modelo SILS e do modelo PASA, do modelo tradicional e do modelo PASA, a gente vê o quanto que vai de encontro aí com a Política Nacional da Atenção Especializada à Saúde, da PNAES, que foi instituída aí pela Portaria 1604, de 18 de outubro de 2023, que ela traz aí como ponto central, né, a mudança do modelo de atenção, a centralidade na atenção primária, a mudança no modelo da regulação de acesso, a mudança no modelo de financiamento, a saúde digital, a territorialização e regionalização, a qualificação da relação com a rede complementar, né, que é a contratualização, e a formação de provimento de especialistas. Então, para vocês verem o quanto que tem de semelhança entre as características do modelo PASA e a PNAES. Então, isso vai bem de encontro aí com a proposta do modelo PASA. E aí, considerando aí, né, o modelo PASA, a gente tem aí a proposta da construção do modelo de atenção ambulatorial especializada no modelo PASA, com os seus 6 macroprocessos, que seriam aí o macroprocesso de gestão, de assistência, educação, apoio institucional, supervisão, pesquisa, qualidade e segurança do paciente. Então, esses seriam 6 macroprocessos que a gente tem aí na atenção ambulatorial especializada. Na gestão, a gente trabalha todos os processos estruturais desse ambulatório, trabalhamos aí a questão do território, a territorialização regional, considerando que esse ambulatório é um equipamento, teoricamente, que deve ser organizado regionalmente. O dimensionamento, a capacidade operacional, os mapas de pessoal, a questão da liderança e coordenação desse ambulatório, tudo a gente trabalha nesse macroprocesso de gestão. Na assistência, a gente vai trabalhar como que esse ambulatório ele se vai organizar para poder atender a sua clientela, que é a clientela de alto e muito alto risco, compartilhada pela atenção primária. Aí, né, sendo que essa assistência ela é prestada, como eu disse anteriormente, por uma equipe multiprofissional que atua de forma interprofissional e interdisciplinar. E a gente tem também, dentro desse macroprocesso, a gente tem a elaboração aí, né, que é o coração aí do processo de cuidado dessa equipe multiprofissional, a elaboração do plano de cuidado aí, que é compartilhado com a atenção primária. No macroprocesso educacional, a gente trabalha com 3 vertentes. O macroprocesso para os profissionais do próprio ambulatório, que esses profissionais eles precisam se qualificar, porque a gente sabe que as diretrizes clínicas baseadas em evidências estão em constante mudança, em constante atualização, então eles precisam se preparar. Então, a gente tem a organização dessa vertente para a equipe multiprofissional. A gente tem a educação permanente para as pessoas usuárias, considerando que um pilar importante é o autocuidado apoiado. Então, as pessoas usuárias que são atendidas nesse ambulatório, em todos os seus turnos de atendimento, em todas as oportunidades, precisam estar expostas aí às ações educacionais. Então, é trabalhado isso também nesse macroprocesso. E a ação educacional de apoio matricial para as equipes de atenção primária.
tanto o apoio matricial da retaguarda técnico-pedagógica, com a formação dos cursos curtos, sobre estratificação de risco, algum manejo clínico específico, né? Isso tudo é trabalhado na retaguarda técnico-pedagógica e na retaguarda técnico-assistencial, que seria aí por meio do processo de interconsulta, seria aí também as ações de atendimentos conjuntos, né? Visitas conjuntas que são realizadas na atenção primária, em que a equipe do ambulatório ela se desloca até a atenção primária para realizar isso conjuntamente com as equipes de atenção primária. E ainda o apoio à distância, por meio dos grupos de WhatsApp, telefone, que esse ambulatório ele tem que estar dando essa retaguarda técnica assistencial durante todo o seu horário ali de funcionamento. Além disso, o apoio institucional ou supervisão, que a gente divide esse macro aqui em apoio institucional direto e indireto. Indireto é toda a ação que é detectada, né, que precisa de melhoria, assim que o usuário chega no ambulatório, então é detectada alguma oportunidade de melhoria nesse processo de cuidado, é feito contato com a equipe de atenção primária, e isso é catalogado para posteriormente ser feita uma intervenção junto a essa equipe de atenção primária, e a direta, que é feito quando a gente aciona diretamente a unidade regional e vai até o município para fazer alguma supervisão ali direta na própria unidade de saúde, com caráter educativo. Não tem caráter punitivo, porque o ambulatório não tem essa característica. Tudo é para melhoria do processo de condução desse cuidado, né? E a pesquisa, porque essa unidade ambulatorial ela vai gerar uma série de dados que pode subsidiar aí a rede na organização dos seus processos. E a gente tem aí uma carência grande de pesquisas operacionais. Então, o ambulatório ele tem ali a oportunidade, né, de criar ali o seu núcleo de ensino e pesquisa e fomentar aí essas pesquisas operacionais. Além disso, perpassando todos os macroprocessos, a gente tem o macroprocesso da qualidade e segurança do paciente, que a gente trabalha para que esses ambulatórios se organizem, pleiteiem aí até selos de acreditação, de reconhecimento aí da qualidade aí dos seus serviços, né, e as medidas de segurança da qualidade da segurança assistencial aí aos seus usuários. Então, considerando aí, né, que o ambulatório ele é um equipamento regional, a gente sabe que o nosso território de saúde está se organizado aí em microárea, área, distrito, município, região de saúde ou microrregião, região ampliada, estado. Então, a gente recomenda que esse ambulatório modelo PAS ele esteja aí sediado na região de saúde. Considerando que a gente espera uma suficiência, né, para as demandas de atenção especializada da alta e média complexidade, e espera-se aí também, né, uma economia de escala e de escopo para esse tipo de equipamento. E espera-se aí uma resolutividade para mais dos 85% dos problemas da população compartilhada. Então, a gente precisa ter uma concentração desses serviços para que a gente alcance aí, né, uma economia de escala e de escopo, considerando que a gente tem ali uma oferta de serviços muito especializada, muitas vezes que é difícil até conseguir a contratação desses profissionais em determinadas regiões, ou de conseguir alocar ali equipamentos, né, uma estrutura para operar esses equipamentos também. Então, por isso que, de acordo com a nossa recomendação, né, é que esses equipamentos de atenção secundária, eles sejam ali instalados na região de saúde.
E qual que é a relação entre o modelo PAS e a PS? A gente falou lá atrás que ele precisa ter uma comunicação aí, uma comunicação orgânica, né, entre a atenção primária e o ambulatório, mas a gente sabe que para isso exige uma mudança estrutural nos processos, né, para haver uma relação direta, para que haja uma relação direta entre a construção social da PS e a implantação do macroprocesso aí da atenção ambulatorial especializada. Então, a gente precisa de uma PS forte, de uma PS que esteja aí com seus 9 macroprocessos, de acordo com a construção social da atenção primária, que é essa casinha aí, proposta aí pelo professor Eugênio, com seus 9 macroprocessos organizados, para que o ambulatório também organize os seus 6 macroprocessos e tenha uma relação ali orgânica, né, de comunicação e de parceria para estabelecer aí o cuidado integral das pessoas usuárias em cuidado compartilhado. E como deve ser essa relação, né, orgânica? Então, a gente tem um modelo aqui, que é um modelo que a gente chama de microsistema clínico, ou que a gente chama também de modelo dos 5Ps, em que a gente tem as pessoas usuárias entrando com uma necessidade em saúde aí pela atenção primária. Essas pessoas, elas têm ali a sua necessidade, ou seja, tem um propósito. Esse propósito, ele vai ser ali conduzido, né, verificado para ser operacionalizado pelos profissionais de saúde. Essa equipe de profissionais de saúde, ainda que não esteja no mesmo espaço físico, ela está trabalhando conjuntamente, que é a equipe de atenção primária e do ambulatório, modelo PASA, para fins de quê? Para fins de alcançar esse propósito que é o mesmo, né? Então, para alcance desse propósito, que deve ser o mesmo, a gente tem uma série de processos que devem ser desencadeados. E esses processos, eles precisam estar padronizados. Então, por isso o modelo dos 5Ps, né? Então, o P de pessoas, de profissionais, propósito, processos e padrões. E, ao final, essas pessoas usuárias, elas saiam aí com a sua demanda atendida. Então, para isso, a atenção primária e a atenção especializada tem que estar trabalhando em uma sintonia muito fina, né? Para que esse microsistema clínico ele opere de maneira adequada, né? Então, para isso, é fundamental que os macroprocessos, tanto da atenção primária, os seus 9 macroprocessos estejam organizados, quanto os 6 macroprocessos da atenção ambulatorial especializada, eles também estejam aí organizados, né? E aí, né, isso se traduz de que forma? Se traduz no que a gente chama de compartilhamento do cuidado, que é diferente de encaminhar. Encaminhar eu passo para frente. E ali eu não sei se volta, se não volta, né? Às vezes eu mando com uma referência, a referência às vezes não vai nem preenchida, mas eu passei para frente, mandei para o próximo ponto de atenção. No modelo de compartilhamento do cuidado, não. Eu compartilhei o cuidado e eu espero uma devolutiva daquele processo de cuidado que foi feito naquele ponto de atenção. E eu espero que aquele compartilhamento do cuidado feito pelo ponto de atenção anterior também tenha uma qualidade mínima. E qual que é essa qualidade mínima, né? Então, ele tem que ter critérios. Então, a gente tem lá, pela atenção primária, a identificação e cadastro, né, das pessoas usuárias, a gente tem a estratificação de risco familiar, a gente tem a estratificação de risco individual, que é a estratificação de risco das condições crônicas. Eu identifico ali essas subpopulações com condição crônica de baixo, moderado, alto e muito alto risco, vejo se elas correspondem ali, né, aos critérios que foram pactuados, e a partir dali eu compartilho o cuidado com a unidade ambulatorial especializada que já está preparada para receber essa subpopulação, sem intermediários. Então, esse compartilhamento ele se dá, o agendamento de forma direta pelas próprias equipes de saúde da família com o próprio ambulatório. Essa é a recomendação, né? Sem intermediários. E lá a equipe de atenção ambulatorial especializada
faz a condução daquele caso, elabora plano de cuidado ou atualiza o que foi elaborado pela atenção primária e recompartilha aí com a atenção primária, né? O que é necessário para que essa relação entre o ambulatório e a atenção primária ela seja forte? Primeiro é o estabelecimento de uma língua comum, porque se cada um fala uma língua, a gente já sabe que a gente não vai alcançar aí o resultado esperado. E essa língua comum, ela é traduzida em diretrizes clínicas baseadas em evidências. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos de diretrizes clínicas, essas são as do Planifica SUS, que são notas técnicas, mas a Secretaria de Estado dispõe das suas notas técnicas e diretrizes, o Ministério da Saúde aí também eu trouxe uma no Manual de Gestação de Alto Risco, que é uma diretriz clínica, são diretrizes, né, clínicas que vão orientar, direcionar como deve ser aí a condução desse cuidado, tanto na atenção primária quanto na atenção ambulatorial especializada, para que a gente tenha aí o estabelecimento dessa língua comum entre esses dois pontos de atenção, né? Esses ambulatórios, modelo PASA, eles se organizam, né, para atendimento da sua parte assistencial por meio de carteiras de serviços. Essas carteiras de serviços, elas contemplam ali, né, a estrutura física, a ambiência, o quadro de pessoal, os equipamentos, os exames, e descrevem ali, né, a parametrização para cada um desses processos, desses procedimentos, né. As carteiras de serviços, elas são divididas em 3, carteira básica, ampliada e avançada. A carteira básica, ela é composta por elementos, né, que desde o início do ambulatório ela já tem que estar disponível, no momento inicial, a gente já abre o ambulatório e já tem que ter aquela carteira básica ali implantada. A carteira ampliada, é desejável que ela esteja no início do ambulatório, mas, no entanto, se ela não tiver, no momento que a gente vai instalar o ambulatório, espera-se que a curto prazo a gente consiga se organizar e consiga garantir aquele serviço ali dentro do ambulatório. Mas até lá, ela pode ser garantida por meio de fluxos pactuados na rede de atenção. Já avançada, ela pode ser garantida aí por fluxos pactuados na rede. Quando ela é instalada no próprio ambulatório, é ótimo, é um alto padrão de qualidade, mas se ela não puder ser instalada, a gente pode garantir que ela seja ofertada por fluxos pactuados na rede, desde que esses fluxos eles sejam protegidos. Por quê? Porque essa população usuária compartilhada com o ambulatório é uma população de alto e muito alto risco, então ela não pode perder tempos em filas de espera. A gente já precisa proteger esses fluxos aí dentro da rede, para que ela acesse esses serviços e tenha a continuidade desse cuidado, né? O dimensionamento da capacidade operacional desse ambulatório, como eu expliquei anteriormente, né, ele é feito baseado ali, né, nos territórios da atenção primária, de forma que a atenção primária ela identifique ali as suas necessidades, e esses dados identificados, eles subsidiam aí a atenção primária para o planejamento, para o dimensionamento da capacidade operacional, né? O modelo recomenda, né, que seja coerente. Então, por exemplo, a gente faz o primeiro dimensionamento baseado em dados epidemiológicos, mas no primeiro momento a atenção primária não identificou ainda toda aquela população. Então, eu vou trabalhar com escalonamento. Qual que é a escala inicial que eu vou dimensionar esse ambulatório? Então, eu vou trabalhar primeiro com 25%, com 50%, e daí por diante, até que eu alcance os 100% dessa população-alvo, para que a gente não tenha ali, né, vagas sobrando também nesse ambulatório e não tenha posteriormente também, né, a ausência de vagas, né. Então, esse é um exemplo, né, de planilha de dimensionamento que a gente utiliza. Então, por meio dela, a gente coloca lá a população, a subpopulação-alvo, e aqui ele já quantifica para mim o parâmetro assistencial por ano de atendimento para cada subpopulação e o número de atendimentos que eu vou precisar para cada membro da equipe, carga horária, inclusive carga horária de apoio educacional para atenção primária. Então, eu consigo calcular tudo para que não haja ali, né, falta
de carga horária suficiente desse serviço para atendimento tanto da população quanto também de apoio matricial para as equipes de atenção primária. E aí, né, voltando aí à questão das nossas condições crônicas, né, a gente sabe que a gente tem uma demanda cotidiana que é somada aí às condições, somada aí a uma condição de saúde. Então, uma pessoa com condição crônica, ela não deixa de viver, né, para tomar conta da sua condição de saúde. Ela tem ali a sua necessidade, as suas necessidades diárias que vão ser mantidas. Então, a gente precisa considerar isso no momento em que a gente está organizando um ponto de atenção, ainda mais um ponto de atenção secundário, que regional, que está distante da casa delas. Então, eu preciso considerar que essas pessoas trabalham, que elas cuidam de casa, que elas precisam dormir, que elas precisam cuidar da sua higiene diária e que elas não vivem para cuidar da sua condição de saúde. E que elas têm uma condição de saúde que é multifatorial. Então, se é multifatorial, eu preciso ali ter uma equipe multiprofissional. Mas essa equipe precisa estar disponível ali em um mesmo dia, em um mesmo turno, para poder fazer esse atendimento, porque pode ser que essa pessoa não tenha tempo ali de retornar ali para fazer esses atendimentos. Então, para isso, para que a gente compense essas condições crônicas, a gente precisa ali, né, cumprir aí as perninhas, né, dessa analogia que o professor Eugênio fala, que é as perninhas do tamborete, do banquinho, né? Então, a perninha da promoção, da prevenção, da estratificação de risco, da estabilização clínica e do autocuidado apoiado. Se falta uma dessas perninhas, a gente não vai alcançar a estabilidade clínica ou não vai conseguir manter a estabilidade clínica. Então, lá no assento, onde está a condição crônica, vai acontecer o quê? Vai ficar manco, vai cair. Então, por isso, a gente precisa ter todas essas perninhas em pé, e para isso a gente precisa da atuação de uma equipe bem potente, de uma equipe multiprofissional. Então, como é o funcionamento dessa equipe dentro do ambulatório, né? Então, a pessoa usuária ela é compartilhada pela atenção primária, é feito todo o atendimento inicial, avaliação de dados vitais, é feito a avaliação do compartilhamento do cuidado. Depois ela é encaminhada, atendendo os critérios, por um enfermeiro que a gente chama gestor do cuidado, né, que antigamente a gente chamava até ponto de apoio, e esse gestor do cuidado, ele vai fazer a gestão do cuidado dela durante o ciclo de atenção contínua, durante esse ciclo de atendimento. Lembrando que tem uma condição crônica que é multifatorial, precisa de atendimento multiprofissional, e tem todas as atividades de vida dela diária, que a gente viu lá nas imagens. Então, ela precisa ter acesso ali aos recursos necessários para estabilizar essa condição crônica em um único turno de atendimento. Então, ali ela vai ter acesso à equipe multiprofissional, né? Na primeira avaliação, ela vai ser atendida por todos os profissionais, psicólogo, nutricionista, enfermeiro, se for essa linha aqui, no caso, é a linha materno, né? Então, vai ser feita a cardiotocografia basal, se ela tiver na idade, vai ser atendida aí pelo ginecologista obstetra, vai ter acesso aos exames obstétricos, né? Que é a ultrassonografia obstétrica, a ultrassonografia com Doppler, morfológico, o ecocardiograma fetal, o eletrocardiograma, de acordo com a solicitação aí do médico obstetra, ela já faz ali esses exames no mesmo dia do atendimento, né? Vai ter acesso aí, se no final da gestação, a consulta com o pediatra, já para programar a questão do nascimento, o fisioterapeuta e o assistente social. E ao final desse ciclo de atendimento, a equipe discute, elabora o plano de cuidado, que é compartilhado posteriormente com a atenção primária, e o usuário também leva uma cópia. Quem coordena esse ciclo é esse gestor desse cuidado, que é um enfermeiro que coordena aí durante todos os atendimentos, né, garantindo que a equipe se comunique entre si ao longo dos atendimentos e checando a compreensão da pessoa usuária ao longo de todos os atendimentos também. Isso aqui é um ciclo de atenção contínua da linha de hipertensão e diabetes, né? Então, a gente vê que
tem mais profissionais e mais exames, mas também é no mesmo formato em que a gente tem um gestor também de cuidado, que é um ponto, que é um enfermeiro, e a equipe multiprofissional, né, que é composta de acordo com a linha de cuidado. Então, aqui a gente tem mais profissionais do que na linha materna, né? Mas tudo na mesma lógica. Então, essa tecnologia chama atenção contínua. O usuário, ele recebe os atendimentos individuais, sequenciais, e ao final é elaborado, discutido, elaborado o plano de cuidado, que é compartilhado aí com a atenção primária. E aí, para a gente implantar esse modelo no ambulatório, a gente tem essas fases, né? São 5 fases de implantação. A gente trabalha com avaliação dos macroprocessos, que a gente tem um checklist com uma série de questões que pontua para ver como que está o grau de amadurecimento de implantação de cada macroprocesso. Então, de 0 a 49% está insatisfatório, de 50 a 79% regular e de 80 a 100% satisfatório. Então, à medida que ele vai avançando, vai cumprindo os itens, ele avança aí nessa escala de implantação, nas fases e etapas de implantação do modelo PASA para dentro dessa unidade ambulatorial especializada. Eu posso ter tanto unidades ambulatoriais que já nascem em modelo PASA, como eu posso ter unidades ambulatoriais que são convertidas ao modelo PASA, né? São implantados posteriormente. A cada macroprocesso eu tenho um grande treinamento introdutório, né? Então, tem treinamento introdutório quando eu saio da etapa preparatória, eu tenho treinamento introdutório de macroprocesso educacional, treinamento de macroprocesso supervisional, de pesquisa e de gestão, qualidade e segurança do paciente. Então, para preparar a equipe para cada fase que a gente vai entrar, a gente tem marcos aí de treinamentos e a gente tem também as tutorias que vão apoiando a equipe aí nessa introdução do modelo, né? Então, aqui são avaliações dos macroprocessos que a gente vai acompanhando, né? Gestão, assistência. Isso aqui é uma avaliação de uma unidade ambulatorial que a gente acompanha, né? Acompanhou. Então, foi feita a aplicação do ACIC, que é uma avaliação da capacidade institucional do cuidado com as condições crônicas. Então, a nota máxima é 11, e essa unidade aqui atingiu 10,36 na avaliação. Então, é considerado uma unidade ótima, que consegue cuidar adequadamente das pessoas com condição crônica, né? E aí são fotos, né, de ambulatórios, modelo PASA, que a gente tem aí acompanhado, né, no Brasil, ambulatórios do Maranhão, ambulatórios do sul do Brasil, aí, Santa Maria, eu trouxe algumas aí só para exemplificar para vocês. E aqui no nosso mapa do Brasil, aonde estão aí as unidades ambulatoriais modelo PASA, né? Então, aqui a gente consegue perceber o quanto de sementinhas a gente já tem espalhada aí por todo o território, né? Em parceria aí com a NAS, OPAS, o AIS, tem a Beneficência Portuguesa e a Humane. Essas são as referências, eu trouxe aí para vocês com o QR Code, deixo aí disponível para vocês baixarem, né? Tanto da biblioteca do Planifica SUS, quanto as referências também da biblioteca do CONAS. Agradeço, né, imensamente aí ao convite e fico aberta aí para as questões. Muito obrigada, Priscila. Quero te agradecer primeiramente, dividir um pouquinho desse modelo com a gente, né? Eu consegui ver bastante diferenciação, assim, na tua apresentação, que tu colocaste a diferença ali do modelo, o tradicional, os silos, né, para o modelo PASA, que traz um modelo mais especializado, né, ambulatorial mais especializado. E interessante também essa proposta de fortalecimento, né, da relação entre a APS e o PASA, né, que é um serviço muito importante para melhorar ali a continuidade do cuidado e também evitar essa síndrome do radar, que eu achei muito interessante esse termo.
Eu vou pedir que tu volte ali o slide, eu acho que o pessoal quer olhar também o QR Code. A Ângela, não sei se está com a gente por aqui ainda, pode já abrir câmera e microfone, se quiser participar conosco das dúvidas. E agora, como a gente comentou, nós combinamos que esse é o momento de vocês enviarem as dúvidas, né, os comentários por escrito no nosso bate-papo, para a gente conversar um pouquinho com a Priscila e também ter uma visão mais de Santa Catarina, né, com a presença da Ângela aqui. Pode se apresentar, Ângela, fica à vontade. Boa tarde, está me ouvindo? Eu sou diretora da atenção primária, já agradecendo a Priscila, né, a gente já está namorando essa conversa dela apresentar. A gente está com outras pessoas da diretoria que são da área técnica da saúde da mulher também presentes aqui no chat, e algumas pessoas do próprio ambulatório, né, que a gente tem aqui no estado. Eu já tenho algumas perguntas, né, daí tem que ver de quem que é se a Gisilene Vieira é de Santa Catarina ou se é de outro estado, porque a gente, às vezes, Priscila, tem pessoas de outros estados que entram, né, o link do Tele, ele acaba, às vezes, tem pessoas de outros estados, não só de Santa Catarina. O que eu queria colocar, agradecer muito a Priscila, mas dizer que a gente aqui em Santa Catarina, a gente tem 2 modelos, né, dois ambulatórios, e aí tentando implantar todas essas questões que a Priscila colocou, com bastante dificuldade, né, em alguns, às vezes mais fáceis, às vezes mais difíceis. Mas eu queria deixar 2 coisas para ver se a Priscila consegue nos ajudar nas perguntas, e depois eu acho que a gente pode responder essa pergunta que está no chat. Tu falou muito dessa questão da aproximação do modelo PASA com a política especializada. A gente está com um grupo aqui, algumas pessoas são do grupo de condução da Rede Aline, né, que a gente está numa força-tarefa aqui no estado. A pessoa já respondeu que é do Mato Grosso. E aí a gente fez um grupo de condução, já está indo para as regiões para discutir o novo desenho. E uma das coisas que a gente está tendo bastante discussão em cima disso é o que diz o artigo lá, que fala do modelo do ambulatório de gestação de alto risco e o ambulatório de atenção à criança, né? Onde eles colocam na portaria alguns profissionais que seriam interessante estar dentro desse modelo, mas eles não chegam a falar dessa questão de que o modelo PASA é o modelo que está colocado dentro da portaria da Rede Aline. Mas se a gente olhar a Rede Aline, né, olhar a portaria e olhar o que tu acabou de apresentar, eles são bastante similares, ou a gente pode dizer que eles são iguais. E aí a nossa dificuldade que a gente está tendo, o parâmetro da Rede Aline com relação aos ambulatórios. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho disso, porque a gente está percebendo, né? Tu colocou o ideal do desenho seria regional, mas para nós aqui no estado, o desenho regional ele é uma população muito pequena. O desenho macro-regional, a gente tem lugares que o desenho macro-regional não dá 5 mil nascidos vivos. Né? Então, como o Ministério está financiando em cima de cada 5 mil nascidos vivos um ambulatório, vai ter algumas regiões que a gente vai ter que ou bancar com recurso estadual para fazer um novo desenho, ou se existe algum movimento do CONAS com o Ministério de tentar diminuir. Eles colocam um parâmetro para o Nordeste de 4 mil, mas nós temos uma região, que é o Planalto Serrano, que mesmo com 4 mil a gente não chega no parâmetro, e a gente já tem um ambulatório PASA lá dentro de um hospital próprio nosso. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho disso. Como a gente vai conseguir fazer o casamento, né, dessa questão da especializada, da política especializada, a questão da Rede Aline, e aí depois eu deixo para tu também falar para o pessoal do Mato Grosso que fez a pergunta. Então, essa questão do parâmetro, né, a gente tem encontrado esse desafio em quase todos os estados.
E a gente sabe que tem estados, então, que isso pegou profundamente, que estados, como você citou aí, no norte, por exemplo, a gente tem tido movimentos, né, para tentar rever esses parâmetros, né, e considerando que tem um estado nosso que é a política estadual modelo PASA, já tem em todas as regiões de saúde, e a dificuldade de acesso desse estado, por exemplo, ela é gigantesca. Se coloca macro-regional, eles não vão conseguir deslocar as mulheres, por questão realmente logística mesmo. E a gente tem já outro estado que é organizado por macro-região e tem policlínicas, né, macro-regionais, em que os municípios optaram por ter seus serviços próprios, porque não conseguem deslocar as gestantes também para grandes distâncias, né? E aí, por outro lado, a gente tem a questão da população, que é o que você traz, né? Quando a gente tem um quantitativo muito pequeno de população, menor aí, né, de que 5 mil nascidos vivos, a gente sabe que isso vai impactar também, com a gente considerar a economia de escala ali, às vezes a gente não consegue nem contratar equipe, nem conseguir ali profissionais, então isso realmente tem sido um desafio, né? A gente tem um grupo de discussão composto com representantes do CONAS, né, que tem participado, né, com a equipe da Rede Alim, do Ministério da Saúde, e tem levado essas questões, ponderado essas questões, né, mas é preciso que a gente faça que essas questões elas apareçam no plano. Os planos eles precisam pontuar essas particularidades das regiões, porque talvez não sejam todas, talvez você tenha uma, como você citou, uma particular, eu tenho um ambulatório já implantado, já está lá posto, está dentro da maternidade, como eu não vou considerar esse serviço que já está implantado, né? Então, isso precisa aparecer, né, para o Ministério, eu preciso enxergar, precisa ser visto isso. E realmente há uma similaridade muito grande entre a composição da equipe, do que está na Rede Aline, o que está no PASA. Então, o que está pegando de fato é essa questão da parametrização. Roberta, tem duas perguntas, eu acho que a gente podia responder as duas, e daí depois eu posso... Tem o pessoal do Mato Grosso que está perguntando, né, se teria um parâmetro, né, se teria um apoio, né, e eu acho que aí a Priscila pode falar como se dá isso via CONAS. E tem um hospital que, daí eu não sei se é nosso também, que ela ficou em dúvida se o modelo começa pelo psicólogo, quando vai fazer o ciclo. Eu acho que a pergunta dele tem a ver com a questão do ciclo, né, tipo, quando vai da primeira consulta, e daí eu deixo para a Priscila responder, mas... de um hospital e maternidade que está pedindo. Ok. Então, a primeira questão refere também à Rede Aline. Ela quer saber se existe algum órgão que dá suporte aos municípios e os estados que têm interesse na implantação do modelo PASA. Como que funciona a tutoria? Tá certo. Então, a gente tem projetos, né, via PROAD, via Planifica SUS, Einstein, e planificação da atenção à saúde via Beneficência Portuguesa, e tem também um projeto hoje em parceria com a Humane e OPAS, que é no Ceará. Então, o Planifica SUS hoje ele está em 22 estados, salvo engano, e a Beneficência Portuguesa, ela está em 6. Então, esses hospitais, né, via PROAD SUS, eles auxiliam na implantação dos processos aí, tanto para a organização da atenção primária, quanto para a implantação do modelo PASA, né? Então, mas é tudo via Secretaria de Estado da Saúde, é a Secretaria de Estado que faz adesão, que faz o movimento para poder pleitear aí o apoio aí desses hospitais para a implantação do modelo. Aí consegue ter a equipe técnica, né, de consultores,
que vão para poder fazer tantas oficinas tutoriais quanto todas as ações educativas necessárias para a implantação do modelo. A outra dúvida é do Hospital e Maternidade Teresa Ramos, acho que é Lages, né? Eles querem saber se o ciclo precisa começar necessariamente pela psicóloga. Ah, tá. O primeiro atendimento, depois do atendimento preliminar, que a gente tem lá técnico de enfermagem, enfermeiro, né, para avaliação dos critérios, avaliação inicial, né, que a gente chama, depois que passa ali pelo gestor do cuidado, a gente orienta que seja o psicólogo no primeiro atendimento, porque ele é que vai fazer a avaliação da capacidade de autocuidado da pessoa usuária, vai avaliar o nível de letramento em saúde, vai avaliar a capacidade de adesão da pessoa usuária, porque se a gente tem algum desses itens que é comprometido, isso vai, né, prejudicar os demais atendimentos. Se eu tenho um baixo nível de letramento em saúde, por exemplo, significa, por exemplo, que eu não vou poder usar muitas coisas, muitas ferramentas escritas. Eu vou trabalhar com outros tipos, né, de ferramental ali que eu preciso ter no cuidado de condição crônica, que não só o que está escrito, né? Eu vou trabalhar com símbolos, com cores, com outra dinâmica ali para poder prestar esse atendimento. Eu vou utilizar um outro tipo de linguajar. Se eu tenho uma dificuldade para o autocuidado, eu já sei que eu vou precisar de acompanhante, eu já sei que eu não vou poder contar ali com a ação daquela pessoa usuária para o estabelecimento do seu processo de cuidado. Então, isso tudo é decisivo ali para que a gente tenha ali um bom cumprimento daquele plano de cuidado. Então, por isso que o psicólogo ele vem primeiro. Eu já vivenciei situações do nutricionista voltar para a sala do psicólogo, pessoas usuárias, porque tinha acabado de detectar que a mãe era analfabeta, né, e não tinha passado primeiro pelo psicólogo, acabar de detectar que a mãe era analfabeta e que ela não estava conseguindo preparar a fórmula de uma criança que estava com baixo peso em processo de desnutrição, e isso estava dificultando ela preparar a fórmula, identificar na mamadeira e administrar a fórmula para a criança. E ela já estava com acompanhamento do conselho tutelar para perder a guarda da criança. Então, isso é um trabalho que a gente faz muito diferenciado, que a gente precisa ter o contato muito próximo entre esses profissionais e que, nesse processo em que a gente tem ali, né, o psicólogo atendendo primeiro, eu já tiro esse retrabalho, porque ele já fez isso anteriormente. Então, quando passa para os próximos, eu já vou com essa orientação. Então, isso não gera retrabalho. Com certeza. A Gesilene enviou também uma dúvida se existe alguma ferramenta que auxilia no dimensionamento da capacidade operacional do ambulatório PASA para a temática saúde mental especificamente. Olha, a gente ainda não tem ferramenta de dimensionamento, né, na biblioteca do Planifica SUS, porque está sendo desenhado agora, né, o formato do ambulatório de saúde mental, então ainda não tem disponível ainda o dimensionamento. Em breve vai estar disponível, esse material está sendo elaborado. Agora, para as demais linhas de cuidado já está disponível e está nesse QR Code, inclusive, que está na tela. Já vamos deixar ali para o pessoal acessar. Ela disse que a Gesilene comentou no nosso chat que já temos no Brasil alguma experiência de ambulatório no modelo PASA em ambiente digital. Isso é uma dúvida. Ela disse que dentro do núcleo Telesaúde do Mato Grosso, eles estão em construção de um projeto de um ambulatório de saúde mental digital e o formato PASA é algo que eles estão buscando. Que legal, parabéns, Gesilene. Então, que legal. Priscila, a gente conversa muito, né? E viu que a gente está com o ambulatório do Teresa Ramos presente, né? Na web. A gente
tem tido bastante dificuldade com essa questão do compartilhamento do cuidado, né? A gente já tentou várias metodologias, né? Mas a gente entende que é importante e a gente a gente tentou, inclusive, com o Telesaúde, né? A gente criou um modelo que a gente começou a fazer via teleconsultoria, numa etapa meio ao contrário do que o Telesaúde funciona, mas assim, cada gestante que chegava ao ambulatório, a gente solicitava uma teleconsultoria e a gente estava encaminhando o plano de cuidado via teleconsultoria para a unidade solicitante, exatamente para tentar evitar que essa gestante, quando ela saia da primeira consulta, que ela leva na mão, por escrito, mas se ela não retornar para a unidade básica, né, para dizer, eu recebi esse papel lá do ambulatório que eu fui, e é para fazer controle de glicemia. Mas se ela não voltar para a unidade e não falar isso para a unidade, a gente acaba só ficando sabendo quando essa gestante já está na hora de retornar para o ambulatório, ou ela vai e volta várias vezes para o ambulatório especializado sem necessidade. Então, a gente tem tentado aqui em Santa Catarina fazer um casamento, né, com o Telesaúde, via teleconsultoria, tentando disponibilizar o plano de cuidado para as unidades básicas via uma teleconsultoria. Mas mesmo assim a gente tem tido algumas resistências, porque é mais o sistema, tem que fazer um pedido, a gente entende tudo isso, mas a gente entende que é mais seguro, né, do que ficar mandando essas informações, que são informações mais que tem tem dados do paciente dentro, né, do que a gente ficar mandando por WhatsApp, por e-mail. Então, essa é uma luta dos dois ambulatórios, e o pessoal acabou de colocar aqui que o ambulatório da Foz também assistiu a tua apresentação. Eles estão bem felizes, né? Tanto o pessoal do Teresa Ramos como do ambulatório da Univale, que fica dentro de uma universidade. A gente tem dois modelos bem distintos, né? Um está dentro de um hospital, que é um hospital próprio do Estado, e a outra região de saúde a gente tem dentro de uma universidade. Então, são dois modelos distintos, mas que têm algumas coisas bem, bem parecidas e alguns problemas bem distintos, né? Então, foi muito legal essa questão da ideia nossa, né? A gente vai replicar essa web com toda certeza, porque a gente acabou ficando na mesma semana do congresso do COSEMS. Então, a ideia é a gente replicar essa web num outro momento e a gente ficar respondendo as perguntas, né, para não ocupar a Priscila novamente, mas, assim, agradecer, porque eu acho que foi bastante educativo, né, a tua abordagem, e eu acho que ajudou bastante o pessoal com relação à questão dos ambulatórios. Tem uma pergunta ali de como é feito o compartilhamento do plano de cuidado nos outros ambulatórios, que é o pessoal do Teresa Ramos. A gente vou responder, porque a Priscila não vai saber responder isso. Assim, lá no Teresa Ramos a gente já tentou de duas formas, né? A gente teve o tempo que a gente fez nesse modelo, e em Itajaí também a gente fez, e agora a gente retornou com a história da teleconsultoria, né? Então, Itajaí voltou, e o Teresa Ramos está voltando aos poucos, porque a gente teve quebras nas equipes, e aí acaba perdendo os profissionais, acaba mudando um pouco a forma de como fazer, mas a ideia é, no Teresa Ramos, a gente retornar por teleconsultoria. A gente tem uma diferença entre os dois ambulatórios, que no Teresa Ramos a gente tem uma médica de saúde da família dentro da equipe, né? Então, ela que faz esse contato com a atenção primária mais diretamente, e já o ambulatório da Univale, o contato, normalmente quem faz o contato é mais as enfermeiras, né? Então, mas sim, a gente está o tempo todo, tanto com a Teresa Ramos como com a Univale, tentando achar uma fórmula de como a gente compartilhar esse papel, né? Que é um papel, mas que está escrito tudo que a equipe viu. E essa é uma das nossas angústias, né? De que realmente a equipe
consiga chegar. A Ravena está pedindo para a Priscila contar se existem outros lugares, como que eles compartilham, se tu pode contar algumas experiências com relação a isso de outros estados, além da questão da nossa experiência. Então, essa questão é um desafio, porque nem todo lugar, a gente sabe ainda que o PEC, ele não tem espaço ainda para plano de cuidado. Então, mesmo onde a gente tem implantado o PEC, o compartilhamento do plano acaba sendo frágil, que é tudo isso que a Ângela falou, que é drive, que é e-mail institucional, mas e-mail comercial. A gente sabe da fragilidade, e pensando nas questões da LGPD, a gente fica, de fato, preocupado, né, com isso tudo. Então, os formatos são Google Drive, são e-mail, são esses formatos, é o que a gente mais detecta. Fora quando a gente tem algum sistema que é privado, que é raríssimo. Eu particularmente conheci um sistema que foi adaptado para compartilhar, para ter ali o compartilhamento do cuidado, para ter plano de cuidado, que é um sistema do Espírito Santo. Mas, do mais, a gente não verifica isso na prática de ter esse formato. Então, eu acho que essa proposta aí, né, de vocês, de utilizar o Tele, né, que é uma ferramenta segura para isso, sem dúvida, é uma estratégia muito boa, né, e eu espero que tenha aí uma adesão das equipes, porque, sem dúvida, é uma estratégia muito boa. A gente garantindo a cópia da pessoa usuária, que ela precisa ter a cópia, mas garantindo que a equipe de atenção primária receba isso via tele, sem dúvida é um modelo muito, muito promissor aí. É melhor do que as experiências aí que a gente conhece aí em termos de segurança. Com certeza. Encerrando, então, a Geseline comentou que outro desafio é a interoperabilidade dos sintomas de saúde, ainda pouco integrados e fragmentados, né? E, pessoal, a gente está encerrando por aqui. A Annelise perguntou se vocês vão receber a webconferência. Essa webconferência está sendo gravada, vai ficar disponível depois, tanto no nosso site quanto no nosso canal do YouTube, tá? Então, vocês vão poder acessar, o material também vai ficar disponível para vocês acessarem. E lembrando, então, para vocês, quando entrarem lá no YouTube, pesquisarem por Telesaúde SC, nos sigam no Instagram também, @telesaudeufsc, tudo junto, assim vocês conseguem ficar por dentro das nossas novidades. Eu quero agradecer especialmente a presença e a disponibilidade da Priscila, que passou um pouquinho da tarde dela com a gente hoje, dividindo esse modelo de atenção tão legal e tão completo. Quero agradecer também a Ângela e o pessoal da DAPS, que está aqui presente com a gente hoje, dividindo um pouquinho também da trajetória aqui em Santa Catarina.